Bom dia, terceiro ano. Aqui é a professora Hélida. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós iremos começar um assunto aí bem novo para vocês, que é geometria analítica. Semana passada, vocês fizeram uma atividade bem simples, sobre ponto, reta e plano. Por que eu precisava dessa definição de ponto, reta e plano? Para a gente trazer agora na geometria analítica, que é o que basicamente a gente vai estudar. A gente vai pegar esses pontos, essas retas e esses planos e levar ele lá para o plano cartesiano e misturar geometria, que eu vou misturar geometria com álgebra. Tá? A álgebra é a parte da matemática que mistura letras com números. Geometria, você já conhece, geometria plana, quadrado, triângulo, retângulo, losango. E geometria espacial é os prismas, pirâmides, cilindro. Então, a gente vai misturar aí essa geometria com a álgebra e levar isso para dentro de um plano cartesiano. Tudo que eu falei aqui parece muito difícil, né? Mas não é. Fica calmo, que é bem tranquilo, tem muita continha, tem muito cálculo, mas nada impossível. Eu, particularmente, adoro essa parte da matemática, da geometria analítica. É um dos assuntos que eu mais gosto de passar para os meus alunos, de estudar, que é bem interessante essa ideia aí. Então, qual que vai ser a atividade? Não vou passar exercícios hoje. A única coisa que você vai fazer, você vai assistir essa aula com bastante atenção, vai anotar as fórmulas, eu coloquei aqui, ó, vai anotar todas as fórmulas que eu vou passar e vai fazer todos os exemplos que eu fizer nessa aula. Eu acho que vou fazer 3 exemplos, 3 ou 4 exemplos. Todos que eu fizer aqui, você passa aí para o seu caderno. Passei uma fórmula? Anota a fórmula no caderno. Porque assim você vai ter aonde consultar, você vai ter o que estudar na hora que for fazer os meus exercícios, você vai ter aí aonde procurar. Tá certo? Como eu falei, presta bastante atenção, tenta absorver o máximo possível aqui da aula, que é um assunto bem interessante, envolve muita continha, envolve muito cálculo, mas nada impossível, tá? É bem legal e bem tranquilo da gente estudar. Como eu falei, a gente vai trazer a geometria e misturar com a álgebra. E, além disso, levar lá para o plano cartesiano. Teve uma época que a geometria analítica era chamada de geometria cartesiana, porque ela foi criada por René Descartes, que é o que inventou lá, o plano cartesiano. Por isso que era chamada de geometria cartesiana. Então, vamos começar. É aqui que você vai começar a anotar a primeira fórmula. Primeira coisa que a gente vai fazer, já calcular a distância entre dois pontos. Olha só, você está vendo dois pontos marcados aqui no plano cartesiano? Sim. Ó, tá vendo que tem um ponto A aqui? Ó, o ponto A, e aqui você tem um ponto B, certo? Eu quero calcular a distância do ponto A até o ponto B. Isso dentro do plano cartesiano. Nossa, professora, parece muito difícil. Não é. Olha só, primeira coisa que você vai fazer. Vai colocar aqui na frente do A, qual é a coordenada do A. Coordenada, vamos lembrar aqui, ó, é quando você pega, o ponto X e Y e traça lá no plano cartesiano. Então, você tem ali o eixo X, esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Vocês já tiveram uma aula aí de plano cartesiano. Sempre X, depois Y. X ele é também chamado de abscissa e o Y é a ordenada. Olha lá, o ponto A. Qual é a coordenada do ponto A? Olha, ele marca o 1 aqui no X, tá vendo? E o 1 no Y, 1,1. Pronto. Qual que é a coordenada do ponto B? Qual que é o X dele? Olha lá, 5. E qual que é o Y dele? 4. Essas são as coordenadas do ponto A e do ponto B.
O que a gente quer calcular é qual a medida da distância do A até B. Quanto que mede essa reta azul aqui, ó? Tá vendo? Quanto que mede aquilo ali? Sabendo que eles estão ali naquelas coordenadas. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou traçar uma reta aqui e outra aqui, para virar um triângulo, para ficar mais fácil a gente analisar. Dá uma olhada aqui. Qual que é a distância desse ponto A até o final desse triângulo aqui? Você é capaz de me falar qual que é essa distância? Dá uma olhada. Sai do ponto 1 e chega no ponto 5. Quanto que vale essa reta aqui, ó? Que vai do A até esse ponto aqui. Vou chamar de C. Ah, olha, vale 1, 2, 3, 4. Você consegue ver que mede 4? Tranquilo? Ó, mede 4. Qual que é essa medida aqui agora? Vamos olhar ali? 1, 2, 3. Medida 3. Tá certo? Ah, professora, é difícil de ver. Se ficar difícil, ó, se sai do ponto 1, ó, se sai do ponto 1 e chega no ponto 5, quer dizer que esse tamanho é quanto? Não é 5 menos 1, que dá quanto? 4. Certo? Daqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui. Ó, vai do 4, do 1 até o 4. Que tamanho é esse? Que sai do 1 e chega no 4. Não é 4 menos 1, que dá quanto? 3. Beleza? A única coisa que nós fizemos aqui é olhar esse tamanho. Você consegue perceber que aqui a gente tem um triângulo retângulo? Olha, se tem triângulo retângulo, dá para a gente usar um teorema bem famosinho aí. Teorema de quê? De Pitágoras. Né? O famoso tio Pete. Vocês lembram do teorema de Pitágoras? Por que a gente vai usar o teorema de Pitágoras? Porque é um triângulo retângulo. O que a gente está querendo descobrir, eu vou chamar aqui ó, de x. A gente está querendo descobrir aquela medida x. Vamos só colocar aqui rapidinho a fórmula do teorema de Pitágoras. É a primeira fórmula que você vai colocar aí no seu caderno. Para você lembrar sempre. Mas nem sempre você vai usar, porque eu vou dar uma fórmula que vai ser ó, muito fácil de calcular isso aqui. Teorema de Pitágoras. Mas anota, porque às vezes, né, tem alguns exercícios que você vai precisar usar. Então, aqui, triângulo, retângulo. Bem torto, né? Deixa eu usar a minha reta aqui. Pronto. Temos que ter um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Aqui. Ângulo reto. Que está na frente é o que a gente chama de hipotenusa, né? O lado que está na frente do ângulo de 90 é minha hipotenusa. Os outros dois aqui são os catetos, né? Como é que você calcula a hipotenusa ali? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pronto. Essa é uma das fórmulas mais famosas aí da matemática, né? Que é o teorema de Pitágoras. Professora, só dá para usar no triângulo retângulo? Somente no triângulo retângulo, porque você precisa da hipotenusa, né? Do lado que está na frente ali, do ângulo de 90. Então, já coloque aí. É uma das primeiras fórmulas que você vai colocar no seu caderno. A aula de hoje é só anotação. Então, vamos voltar aqui, ó. O x, então, ele é quem? A hipotenusa. Então, vai ser quadrado da hipotenusa é igual a esse cateto ao quadrado, ó, 3 ao quadrado, mais esse cateto aqui, que a gente já viu o tamanho, né, que é 4 mais 4 ao quadrado. Agora, é só resolver essa continha, olha só, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. Estou calculando ali primeiro as potências. Se você pegar 9 mais 16, dá quanto? 25, né? Então, x ao quadrado é igual a 25. Você lembra como que eu vou tirar esse ao quadrado daqui? Como que eu tiro esse ao quadrado e passo ele para o outro lado?
Quem falou a raiz, acertou. Raiz de 25. Tá ao quadrado, você quer calcular a raiz de 25. Tira o ao quadrado e passa a raiz. E aqui mede 5, né? 5 não tem centímetro nem nada, só 5. Ou seja, olha que interessante. Qual é a distância? Eu vou escrever assim, ó. Qual é a distância do ponto A até o ponto B? 5. Aqui a gente usou o teorema de Pitágoras para poder calcular essa distância. Professora, tá muito difícil, tá complicado de entender. Calma, porque esse é o primeiro exemplo que a gente está fazendo. Sempre o primeiro exemplo é o impacto mais forte, né? Depois vocês vão ver que fica bem fácil, é bem